O regime escravocrata desempenhou importante influência sobre a estrutura social do Brasil, onde a escravidão durou cerca de 300 anos e foi abolida através da Lei Áurea em 1888. Isso quer dizer que não existe mais escravidão no país? Não exatamente. Mesmo que o trabalho escravo tenha sido banido no Brasil e em quase todos os países do mundo, ele continua a atingir muitas pessoas. A expressão escravidão moderna é usada para designar as relações de trabalho em que pessoas são forçadas a exercer uma atividade contra sua vontade mediante formas de intimidação, como ameaças, detenção, violência física ou psicológica. A escravidão moderna é diferente da escravidão antiga, que era praticada no Brasil durante os períodos colonial e imperial. A principal diferença é que no período da escravidão antiga, a lei permitia que uma pessoa fosse propriedade da outra, um objeto que poderia ser negociado em troca de dinheiro. Hoje, o Código Penal brasileiro proíbe que uma pessoa seja tratada como mercadoria. Outra distinção é que os custos para adquirir um escravo eram mais altos antes, quando ele precisava ser comprado. Hoje, as pessoas em situação de escravidão são geralmente aliciadas e muitas vezes o patrão gasta apenas com o transporte até a propriedade. A mão de obra escrava nos tempos coloniais e imperiais era determinada por características étnicas. Os escravos eram negros ou indígenas. Hoje, a característica tem menor importância, são escravizadas pessoas em situação de pobreza e miséria, são pessoas que não têm nada. O que existe de semelhança entre os dois períodos são as medidas intimidadoras e punitivas, aplicadas em pessoas em situação de escravidão. A escravidão moderna está por toda parte, mas passa despercebido pela maioria de nós. Descubra agora os fatos e os mitos por trás dessa realidade. Se todas as pessoas escravizadas na modernidade vivessem em uma única cidade, ela seria uma das maiores cidades do mundo. Fato. A escravidão moderna existe apenas em países em desenvolvimento. Mito. A escravidão moderna existe por todo o mundo, inclusive na Europa, na América do Norte, no Japão e na Austrália. O tráfico sexual não representa a maioria dos casos de escravidão moderna. Fato. Cerca de 1 em cada 5 pessoas são vítimas de exploração sexual. A maior parte das pessoas vítimas de escravidão moderna trabalha em indústria, pesca, construção, confecção têxtil, entre outros. A escravidão moderna é uma grande fábrica de dinheiro. Fato. A escravidão moderna é um grande negócio, já que gera mais 150 bilhões de lucros todos os anos. A maior parte do lucro da escravidão moderna é gerada em países em desenvolvimento. Mito. O lucro anual por vítima de trabalho forçado é muito mais alto em países desenvolvidos, como na União Europeia, do que em qualquer outra parte do mundo. Atualmente, a escravidão atinge mais de 45,8 milhões de pessoas em todo o mundo. É o que diz o Índice Global de Escravidão publicado em 2016 pela Fundação Walk Free, da Austrália. A organização define a escravidão como uma situação de exploração da qual não se consegue sair, porque está sob ameaça, violência, coerção ou abuso de poder. Como principais tipos de trabalho que empregam mão de obra escrava, a Walk Free aponta a indústria da pesca, onde milhares de pessoas são forçadas a trabalhar em barcos de pesca, podendo permanecer anos sem ver a costa. As vítimas desse tipo de trabalho relatam que quem é pego tentando escapar pode ser morto ou lançado ao mar. A Tailândia, terceiro maior exportador de frutos do mar do mundo, foi acusada de lotar seus barcos com birmaneses e cambojanos que foram obrigados a trabalhar como escravos. Trabalhos vinculados às drogas que empregam inclusive trabalho escravo infantil. Os números sugerem a existência de 10 mil a 13 mil vítimas de escravidão no Reino Unido, vindas de países como Albânia, Nigéria, Vietnã e Romênia. Acredita-se que cerca de 3 mil crianças vietnamitas estejam trabalhando em fábrica de maconha e salões de unha, onde houve que suas famílias lamentarão muito se escaparem. Exploração sexual, que faz cerca de 4,5 milhões de vítimas, sendo 1 a cada 4 delas menor de idade. Sanda Woworotun, ativista
contra o tráfico humano, foi forçada a se prostituir nos Estados Unidos em 2001. Ela saiu da Indonésia com a promessa de conseguir um trabalho na rede hoteleira, mas foi entregue a traficantes armados pelo intermediário que a receberam no aeroporto. Ouvi que tinha uma dívida de $30.000 com eles e que pagariam $100 a cada vez que servissem um homem, explica. Depois de um tempo, Sandra conseguiu escapar e ajudou o FBI a localizar o bordel onde outras pessoas eram escravizadas. Os obrigados a mendigar. O relatório destaca que muitas crianças na Europa, Ásia, África, América Latina e Oriente Médio são forçadas por criminosos a pedir esmola nas ruas. Uma dessas vítimas disse aos investigadores: ainda que eu peça a esmola, eles não me pagam nada. Tenho que entregar para eles tudo que ganho. Eles não me alimentam bem, não me pagam por um trabalho. Isso é servidão. Outra conta. Não podia dizer nada, tinha medo. Meu patrão ameaçou me castigar de forma severa se eu dissesse algo. Onde acontece a escravidão moderna? São em propriedades particulares, como casas e fazenda, que são longe da visão do público. A chamada escravidão moderna atinge mais de 45,8 milhões de pessoas em todo o mundo. Segundo a edição deste ano do Índice Global de Escravidão, publicada pela Fundação Walking Free da Austrália, a maioria, quase 35%, está na Ásia. Do total de pessoas em trabalhos forçados no ano de 2016, 58% vivem em 5 países: Índia, China, Paquistão, Bangladesh e Uzbequistão. Somente na Índia, a escravidão atinge 18,4 milhões de pessoas. Já em Bangladesh, existem 1,2 milhão de pessoas em situação de trabalho forçado. Do total de pessoas submetidas à escravidão no mundo, 2,16 milhões estão na América Latina. Os países com maior número de escravos são Guatemala, México, Chile, República Dominicana e a Bolívia. Entre os setores que mais empregam mão de obra forçada nessas regiões estão o trabalho manual, como a construção, trabalho em fábricas e domésticos. A exploração no Brasil é mais concentrada nas áreas rurais, especialmente no Cerrado e na Amazônia. Entre as 936 pessoas em situação de exploração resgatadas em 2015, a maioria era de homens entre 15 e 39 anos, com baixo nível de escolaridade e que migraram dentro do país em busca de melhores condições de vida. A Fundação considera que o país ainda apresenta uma baixa incidência, quando comparado com outras nações, atingindo 0,078% da população. Nas Américas, o Brasil só não possui incidência menor que os Estados Unidos e o Canadá. Os passos ainda são um pouco hesitantes. Com cuidado, a Madalena vai conhecendo novas paisagens e experiências que são cotidianas para muitos de nós, mas inéditas para ela, como andar em um parque, livre. É a primeira vez que eu passo, né? Desde 1995, 55 mil pessoas foram resgatadas em situação de escravidão no país, a maioria em zona rural. No dia 27 de novembro de 2020, Madalena Gordiano foi resgatada pelo Ministério Público do Trabalho e pela Polícia Federal em um apartamento no centro de Patos de Minas. De acordo com auditores fiscais do trabalho, Madalena vivia em condições análogas à escravidão. Ela viveu por 38 anos prestando serviço para uma família mineira em São Miguel, Viçosa e Patos de Minas, sem direito a férias e um salário mínimo. Depois de ser resgatada, Madalena passou a viver num abrigo para mulheres vítimas de violência. Já saiu para comprar roupas e sapatos, fez as unhas e o cabelo. Tudo com o dinheiro da pensão, que agora ela decide sozinha como usar. Até retomou os estudos. Carinho, né? Pessoal. E você também é muito carinhosa? Muito. Aqui dentro sou demais. A grande maioria das pessoas nessa situação
é atraída por falsas promessas de emprego, acham que vão ter uma melhoria de vida melhor. Contudo, acabam sendo levadas a lugares isolados, onde têm seus documentos retidos e são atrelados a uma dívida que se deve ser quitada com um trabalho gratuito. Ainda hoje, o trabalho escravo é caracterizado por mortes e castigos físicos, alojamentos sem rede de esgoto ou iluminação, sem armários ou comidas, com jornadas de trabalho superiores a 12 horas diárias, sem alimentação, sem água potável e sem equipamentos de proteção.